a importância da Receita Federal é muito mais do que uma importância, é uma necessidade, né? É essencial. Sem a Receita Federal, nós não temos um Estado democrático de direito, não temos um Estado brasileiro. A Receita Federal é essencial para a realização da própria justiça fiscal, como também já foi dito aqui. O Mauro falou há pouco aqui sobre concorrência desleal. É evidente que sem justiça fiscal, você não garante que os ditames da Constituição Federal, que repartem o custeio do Estado brasileiro e os investimentos de uma forma justa, sem a Receita Federal atuante, uma Receita Federal forte, preparada, organizada, isso seria inviável. E também muito se disse aqui, deputada, e eu endosso completamente, essa é a nossa diretriz desde a transição de uma Receita Federal, de uma fiscalização orientadora. Isso é inevitável, não há mais como adiar o avanço nesse sentido. Deixarmos de ser uma fiscalização punitiva e passarmos a ser uma fiscalização orientadora. Como como o fisco, a Receita Federal tem feito ao longo dos últimos anos, mas esse movimento deve se acelerar de uma maneira muito rápida, porque não há como mais conviver com o nível de litígio que nós temos no Brasil. É inviável, né? Os números que foram apresentados aqui do contencioso administrativo demonstram isso. Ninguém ganha com esse contencioso. Só ganham aqueles que vivem do litígio, mas o empresário, o bom contribuinte, aí, como mencionou o Jorge, não ganha nada com isso, ele perde muito com isso. Quando ele não deve o tributo, ele paga pelo menos 1/3 desse valor em custos, em garantias. O fisco, muito menos, nós não recebemos simplesmente o valor do tributo quando há uma autuação, como há um contencioso de 6, 7, 8, 9 anos administrativo, depois mais 9, 10 anos no judiciário. A vida das empresas no Brasil é de 5 a 10 anos. O processo administrativo, o processo judicial duram mais do que isso. Então, não é de se espantar que muito pouco desse valor venha realmente a ser revertido em políticas públicas. Isso tem que mudar. E como nós mudamos isso, né? Nós vamos implementar este ano os programas de conformidade. O OEA, como o Thales mencionou, é o programa de conformidade nas aduanas brasileiras. O avanço é enorme, deputada. Um desembaraço aduaneiro que dura em torno de 30 horas, que é um excelente número na comparação internacional, ele passa em torno de 1h30 para as empresas que estão na OEA. O que é isso? É uma empresa que é confiável. A fiscalização aduaneira pega um container, abre lá e tem realmente aquilo que está declarado. Abre um segundo container daquela empresa tem realmente aquilo que foi declarado. O terceiro container eu não preciso mais abrir, eu confio naquela empresa. Essa é a lógica da confiança mútua. E em breve nós chegaremos a zero. Enquanto o navio estiver chegando no Brasil, a gestão de riscos já estará sendo realizada e quando o navio aportar, o bem já está desembaraçado. E como o Thales disse, né, as empresas se adaptaram a isso, estão se adaptando. A rigor, o que está acontecendo é que as empresas não precisam mais de estoque. Elas têm a confiança de que haverá um desembaraço praticamente imediato quando chega. Isso melhora muito a produtividade e a competitividade dessas empresas. E aí está o elemento de desenvolvimento. A Receita Federal tem muito a colaborar com o desenvolvimento do Brasil. Nós vamos muito em breve implementar o CCT aéreo, que é algo semelhante feito no transporte aéreo. Enquanto os aviões estão chegando ao Brasil, a gestão de risco já está sendo trabalhada pela Receita Federal e não é nem necessário mais um recinto de guarda dessa mercadoria quando ela chegar. Você não precisa esperar o avião chegar para desembarcar e só então começarem-se os procedimentos de desembaraço aduaneiro. Isso é feito durante o trânsito, durante a viagem. É a mesma discussão que estamos tendo aí com as remessas postais, né? As encomendas. É esse programa de conformidade que nós estamos debatendo com os portais. Para quê? Para que haja mais eficiência, para que realmente nós passemos para um outro nível de relacionamento do fisco com o contribuinte. O Confia, que também foi mencionado aqui, que é um programa de conformidade que vem sendo desenvolvido nos últimos anos, também aceleramos a implementação dele e devemos colocar também em discussão pública muito em breve, ainda esse mês. Não só o Confia para os grandes contribuintes, mas também para o que nós estamos chamando internamente de Receita Sintonia, que é para todos os demais contribuintes. A ideia é exatamente isso, destacar os bons contribuintes, que é muito importante que se diga, deputado, são a grande maioria, 80%, 90% dos contribuintes são bons contribuintes, eles pagam corretamente. É uma minoria que muitas vezes causa muito e gasta muito, leva o fisco a gastar muita energia. Nada mais justo do que eu separar isso. E aí sim, o bom contribuinte, o auditor terá esse papel orientador.
O auditor que chegue numa empresa, ele vai bater na empresa, o contribuinte pode ficar tranquilo, porque quem está chegando lá é alguém que vai orientá-lo, e não autuá-lo imediatamente. Vai orientá-lo, porque, de fato, é preciso orientação. Eu tenho na minha mesa, deputada, uma instrução normativa de PIS/COFINS com mais de 800 artigos. Uma loucura aquilo. É difícil para nós, da Receita, entendermos a legislação do PIS/COFINS. Por quê? Porque, ao longo dos anos, foram criados os tais dos jabutis, que o ministro tanto fala. Uma série de distorções, de regimes especiais. A exceção virou a regra, a rigor na tributação. E daí vem a necessidade, inclusive, da reforma tributária, para nós voltarmos a um mínimo de normalidade, a uma normalidade já adaptada ao século XXI, à realidade da economia atual. E para isso, para que haja essa mudança de um fisco punitivo para um fisco orientador, que estenda a mão ao contribuinte, que oriente o contribuinte a vir à conformidade, para que isso aconteça, nós precisamos valorizar a Receita Federal. E valorizar a Receita Federal se dá de duas formas. Uma em relação à infraestrutura, e o ministro Haddad já autorizou a elaboração de um amplo plano de investimento na infraestrutura da Receita Federal. A questão aduaneira, que foi também dita aqui pelo Thales, é chocante, deputada. De fato, é chocante. Os números que o Thales apresentou são até amigáveis, a rigor. A situação é preocupante, de fato. E ela só não causa prejuízos ao Brasil pelo esforço, pela criatividade e pela dedicação dos auditores e dos analistas. Isso eu digo de coração aberto, deputado, porque eu tenho ido aos postos de alfândega, aos postos aduaneiros, e eu vejo o esforço e a criatividade desses servidores para que a peteca não caia. Aliás, diga-se de passagem, essa queda de investimento só não causou um estrago tão grande ao Brasil por conta desse esforço. A senhora sabe, deputada, que boa parte dos sistemas mais avançados da Receita Federal foram produzidos por auditores, por analistas, não foram contratados de fora. Até pedi para o meu subsecretário de gestão, que está aqui presente, para que ele coloque isso no papel. Sistemas maravilhosos de gestão, que é lá um auditor que está lá na ponta, um analista que está na ponta, que vê o problema e desenvolve um sistema. E a Receita Federal, como órgão de Estado, tem uma estrutura orgânica que reconhece esses talentos, testa esses talentos, testa esses avanços e aplica para toda a Receita Federal. Então, veja que essa valorização é necessária, esse reconhecimento é necessário. O investimento será feito, será ampliado, nós vamos apresentar esse projeto, nós estamos num governo que valoriza o serviço público, isso mudou, nós temos essa carta branca para apresentar os projetos do que nós necessitamos para que haja esse avanço, e eu tenho a convicção de que nós convenceremos o governo, porque ele é aberto a esse tipo de convencimento em relação a esse avanço. Infraestrutura de um lado e, claro, recursos humanos. A Receita Federal não trabalha, não vive sem o esforço dos seus servidores, auditores, analistas e todo o corpo de apoio. Somos 20 mil funcionários hoje na Receita Federal. Um número muito, muito aquém do necessário, deputado, de fato. Nós temos metade dos auditores e analistas do que tínhamos há 15 anos atrás. Claro que houve um aumento de produtividade em muitas áreas, mas não há como, por exemplo, substituir a pessoa física ali na aduana, por exemplo, ali na fronteira. Nós precisamos disso. Temos um concurso aberto que está longe, não faz nem cócega, de fato, na necessidade em relação às necessidades da Receita, mas temos também essa abertura do governo de demonstrarmos essa necessidade e o retorno que o investimento nos servidores trará à população brasileira. Eu queria, só um exemplo em relação a isso, né, deputada, a nossa equipe, enquanto estudava esse avanço, essa alteração do enfoque aqui da Receita para uma Receita orientadora, nós fomos ver os exemplos internacionais, né? E eu gostei muito de um modelo de um dos fiscos, que tem uma equipe que é do IRS americano, que tem uma equipe que trabalha não na fiscalização diretamente e não no julgamento dos processos. É um outro órgão dentro da Receita americana que somente orienta o contribuinte. Ela está lá só para orientar o contribuinte. Um modelo que eu achei sensacional. Gostei, estudamos, fomos atrás, falamos, vamos implantar isso. Quando nós fomos ver, nesse órgão, que chama Taxpayer Advocate Service, eles têm 8 mil servidores. Nesse órgão de orientação, 8 mil. Lembrando que o IRS não cuida de aduana, ele cuida só basicamente de imposto de renda. Só no órgão de orientação eles têm 8 mil servidores. Nós falamos, não dá ainda para nós darmos esse salto. Mas é preciso nós termos em vista
que um dia nós temos que chegar lá, nós não podemos desistir daquilo que é melhor para a população brasileira. E eu gostaria de concluir, deputada, mais uma vez agradecendo o convite e trazer aqui a saudação do ministro Fernando Haddad. Ele gostaria de estar aqui hoje, não pôde vir, mas pediu que eu trouxesse essa saudação e a palavra dele em relação ao compromisso, de fato, de valorização da Receita Federal do Brasil como um órgão essencial para o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado.